Ok. Você gosta de fofoca? Fala a verdade. Todo mundo gosta de fofoca, não é mesmo? Olha, pelo menos é o que diz o pesquisador norte-americano Nicholas Ehler, que diz que o americano médio dedica de 6 a 12 horas por dia à fofoca. Seja fofocando, seja assistindo os programas de TV de celebridades e subcelebridades. Bom, mas isso não é uma coisa exclusiva dos norte-americanos. Na verdade, a fofoca é muito mais universal do que você pode imaginar. E o que eu quero dizer por universal? Seguinte, a gente fofoca, nós humanidade, desde o tempo das savanas africanas. E fofocamos até hoje. Todas as culturas do mundo fofocam, em todas as línguas já faladas. E sabe aquela história de que mulher é mais fofoqueira do que homem? Então, as pesquisas vêm apontando que não tem nada disso. Em algumas culturas, são mesmo as mulheres que são as mais fofoqueiras, mas em outras, são os homens. Então isso varia de cultura para cultura. Mas já que a gente vai pensar, vai refletir sobre a fofoca, eu gostaria de recorrer a um texto, a um conceito escrito por um pensador chamado Hans-Peter Wieser. E o que o Hans-Peter Wieser vai dizer que é interessante é o seguinte, que a fofoca, vou lê-lo, o mexerico, aparece como um jogo de linguagem potencialmente poderoso e eficiente, que fortalece os laços sociais entre os interlocutores copresentes, contribuindo simultaneamente com a aquisição da epistemologia prática de uma comunidade. Ao ouvir sobre os infortúnios e pecados dos outros, os recém-chegados num grupo social podem se familiarizar, a baixos custos, com a realidade com que vão se defrontar, e os já enculturados podem conscientizar-se novamente da validade de regras e sanções sociais para aprender a controlar e a compreender melhor suas próprias vidas. Esse conceito é um pouco complicado, não é mesmo? Mas a gente pode explicar, a gente pode simplificar esse conceito. Basicamente, fofocar é falar de a vida de alguém com outra pessoa, sem que aquele alguém esteja presente. Basicamente, é falar de uma terceira pessoa. Só que essa terceira pessoa pode tanto ser alguém conhecido, alguém relativamente próximo, ou até mesmo uma celebridade, alguém distante da gente. Pode ser o Neymar e a Bruna Marquezine, por exemplo. Agora, se a gente fofoca desde os tempos imemoriais, essa coisa deve ter algo de importante. E qual que é a importância da fofoca? O próprio Hans-Peter Wieser apresenta que a fofoca ela é fundamental porque ela cria laços entre os fofoqueiros. Ao eu comentar sobre alguém com outra pessoa, eu estou estabelecendo, aproximando meus laços afetivos dessa pessoa. E a partir disso, uma segunda etapa da fofoca é que ela apresenta quais são as regras sociais que regem aquela sociedade, aquela comunidade. Ao falar mal, ao falar dos pecados de alguém, eu estou estabelecendo o que é certo e o que é errado. Tanto para os novatos, mas também estou relembrando o que é o certo e o que é o errado para aquelas pessoas que já estão nessa sociedade há muito tempo. Agora tem um detalhe. Seja no senso comum, seja nas filosofias, seja nas religiões, a fofoca sempre foi mal vista. E quando eu digo sempre, é sempre mesmo. Olha só, a fofoca aparece em textos tão antigos quanto o Código de Hammurabi, o nosso primeiro código de leis escritas da história da humanidade. Se você pegar as 282 leis do Código de Hammurabi, você vai perceber que 2 delas são exclusivamente dedicadas à fofoca. Olha só, vejamos. A lei número 127 diz o seguinte: se alguém apontar o dedo à irmã de um deus ou à esposa de outro alguém e não puder provar o que disse, esta pessoa deve ser levada frente aos juízes e sua sobrancelha deverá ser marcada, ok? Já a lei número 132 diz o seguinte: se o dedo for apontado para a esposa de um homem por causa de outro homem e ela não for pega dormindo com nenhum homem, ela deve pular no rio por seu marido. Mas tem mais. Outras culturas vão falar da importância, ou da negatividade, melhor dizendo, da fofoca.
É o caso da tradição judaico-cristã. Lá na Bíblia aparece escrito lá no Efésios, capítulo 4, versículo 29, a seguinte frase: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Ou seja, se você fofoca, você pode acabar indo para o inferno, ok? E isso também vai ser presente entre os Ashanti, uma comunidade lá da África Ocidental, em que, se um sujeito fosse pego fofocando a respeito do chefe da tribo, do chefe da comunidade, ele tinha o seu lábio cortado. Cortado, tanto como uma punição propriamente dito, mas para deixar marcada na face a vergonha por ser um fofoqueiro. Ou seja, ao longo da história da humanidade, a fofoca foi sempre condenada. Inclusive, entre vários pensadores. Por exemplo, eu vou trazer para vocês 2 pensadores marxistas que condenaram a fofoca. É o caso da Agnes Heller, que vai considerar a fofoca uma espécie de conversa alienada, uma conversa que inclusive não tem valor, não tem sentido. Mas mais radical vai ser a percepção do alemão Walter Benjamin. O Walter Benjamin vai dizer que a fofoca é o mais burguês de todos os fenômenos, ok? O mais burguês de todos os fenômenos. Ou seja, a fofoca, para uma enorme quantidade de tradições intelectuais, é considerada um problema. Mas você já parou para pensar que nós, professores de história, podemos usar a fofoca como uma forma, uma técnica didática? Olha só, uma vez, há algum tempo, eu contei uma fofoca da minha família em sala de aula. Contei que meu avô já tomou uma surra do pai por causa do Getúlio Vargas. E esse momento, que era apenas um comentário bobo da sala de aula, virou um momento de reflexão intensa a respeito das relações sociais, das relações políticas em torno do próprio Getúlio Vargas. Como os grupos de oposição existiam, como eles resistiam e como meu avô, coitado, foi vítima disso mesmo, de uma surra de um pai que não concordava em nada com Getúlio Vargas. Mas para além disso, a fofoca serve às vezes para despertar o interesse, chamar a atenção dos nossos alunos, que podem ficar muito mais atentos a partir do momento que a gente conta uma pequena fofoca, seja da nossa vida pessoal, seja dos personagens históricos. Além do fato que a história tradicionalmente traz uma visão de cima, uma visão das elites, dos grandes personagens históricos. Mas esses também foram vítimas de fofoca. E contar as fofocas sobre eles, contar um conjunto de narrativas que não são tradicionais, às vezes podem nos ajudar a ver a fofoca, por ver a história por uma outra perspectiva. Agora tem uma outra coisa. A fofoca também tem história. Na verdade, o historiador israelense Yuval Noah Harari, no seu livro Sapiens, apresenta a enorme importância que a fofoca teve para a história da humanidade. Eu não sei se você sabe, mas a nossa linguagem, segundo Harari, a nossa capacidade de se comunicar sobre coisas abstratas, complexas e com uma grande capacidade de densidade, de profundidade de comunicação, só é possível graças à fofoca. Nós desenvolvemos essa linguagem extremamente bem elaborada, essa linguagem extremamente bem articulada e complexa para poder falar do nosso amiguinho. Afinal, ou inimiguinhos, na verdade, Afinal, somos animais sociais. E essas sociedades, elas estabeleciam a fofoca como uma forma de interação social que permitisse vários aspectos, como a criação dos laços afetivos. Segundo, também o estabelecimento das regras de convivência. Mas para Harari, o ponto mais importante é o quê? É que a partir do momento que nós focamos, nós vamos determinando quem são aqueles indivíduos considerados confiáveis, quem não são aqueles indivíduos considerados confiáveis, e a partir disso a gente permite criar laços cada vez mais maiores, laços cada vez mais sólidos, que permitem esse grupo crescer em número e em quantidade de pessoas. Ok? E é isso. Isso é um pouco da história e da importância da fofoca. E antes de ir, só uma coisa. Eu aumento, mas não invento.